E aí, galera, um golzinho do Arrascaeta foi o suficiente para vencer do fraco Bahia. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Agora, ficou nítido, ficou claro aquilo que nós estamos discutindo. Tirou dos 4 melhores jogadores do país, é o meio do campo do Flamengo. Tirou um, dá uma complicada. Tirou 2, é igual a todo mundo. Todo mundo. As substituições, em alguns pontos, perfeito. Agora, em outros pontos, e principalmente na parte principal, que é pensar, que o meio do campo pensa, pensar, aí fica difícil, realmente fica difícil. Primeiro tempo foi um placar mentiroso, porque veja aqui, 1 minuto de jogo, o Arrascaeta entrou sozinho, perdeu o gol. Isso será que está virando lugar comum? O último jogo, o penúltimo jogo, ele entrou sozinho também, perdeu o gol. Bom, 3 minutos, Arrascaeta de novo, perdeu o gol. 4 minutos de jogo, Léo Pereira de cabeça, perdeu o gol. Quer dizer, só aí, pelo menos um gol. E aí, aos 7 minutos, Michael cruzou uma bola, Arrascaeta vinha chegando, meteu de cabeça e fez o único gol. E ainda teve aos 26 minutos, o Kaique chutou e o Rossi defendeu. Foi só isso que o Bahia fez no primeiro tempo. Então, o primeiro tempo foi um primeiro tempo mentiroso. Pelo menos aqui, com um gol, mais um gol ali, 2-0 no mínimo. Jogando fácil, jogando bem. O time do Bahia meio assustado, né? Se defendendo mais do que atacando. De vez em quando, né, partia no contra-ataque com Lúcio, Kaique. Mais ou menos. Meio do campo não funcionou. Meio do campo, engraçado. Eu não entendi muito isso, não. Por que que ele foi mexer no segundo tempo, o Everton Ribeiro. Aí quando o Everton Ribeiro entrou, já no segundo tempo, lá quase no final, está meio arrastado. Eu acho que é por isso que ele não é mais o titular. Ou está poupado para esse jogo que tem na Colômbia, que eles vão para a Colômbia, Bahia, jogar um jogo lá complicado. De repente ele está poupando até os principais jogadores, e um deles, o Everton Ribeiro, porque pela técnica do Everton Ribeiro, ele não pode ficar fora desse time, não. Por contusão está bem, poupado para outro jogo, mas ao pé da letra. Bom, mas de todo caso, no primeiro tempo, o time do Flamengo sobrou. Aí veio o segundo tempo, aí começa o drama, mas ainda teve aqui, aos 14 do primeiro tempo, o Alan saiu machucado. Entrou o Luiz Araújo, que é um outro tipo de jogador. Ele pode vir auxiliar o meio do campo, mas tem que tirar ele dali no meio do campo, tem que jogar ele numa ponta, jogar lá na frente. Ali eles é muita correria, muita bola dividida e tal, não é setor dele. Mas, pro Araújo, 37 minutos do primeiro tempo, machucou o pulgar. Aí começou o drama. Por quê? Porque você tirou o Alan, botou o Luiz Araújo. Ainda vai, porque tem o Gerson, né? Tem o Arrascaeta, por enquanto. E machuca o pulgar. 37 minutos do primeiro tempo. Muito bem. Aí quebrou um pouco esse meio do campo. Ficou meio de lado. A Arrascaeta ainda estava no jogo.
Aí o pior, 36 minutos do segundo tempo, sai o Arrascaeta. Então não tem, é o que nós estamos discutindo. O Arrascaeta, o Pulgar, Dela Cruz já está fora, sobrou tudo no Gerson. É aquilo que a gente discute. 4. Saiu um, dá para tentear ali, pega o Alan, bota ali, pega o Luiz Araújo, bota ali, dá uma completada, mas você ainda tem 3 que pensam. Aí sai o segundo. Aí começa a complicar. Começa a complicar porque pesa muito para um, que é exatamente o Gerson. Aí o Gerson vem no meio do campo, tá? Arruma, ajeita, e lá na frente, como é que faz? Aí roubaram a bola, correria aqui, marcação. Quem marca? É o Gerson? É o Luiz Araújo? Aí pegou a bola, quem vai armar? É o Gerson? É. E o Luiz Araújo, onde é que está? Não é para isso. Então, complicou pra caramba. Saiu o Michael, entrou o Cebolinha, saiu o Bruno Henrique, que não tocou na bola, é outro, que está desarvorado dentro do campo. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Eu acho que quando coloca ele de centroavante, ele já, dentro da cabeça dele, já está dizendo, o Pedro está lá fora, que é o titular. Daqui a pouco eu vou sair e vai entrar o Pedro. E do lado esquerdo, ele não pode vir para cá. Por quê? Porque tem o Michael. Né? Mas o titular quem é? É o Cebolinha. Ele sabe que não cabe mais aqui, a não ser que os dois se machuquem. Então ele ficou, Bruno Henrique, numa situação complicada. Ele é reserva de centroavante e reserva de ponta, com contrato milionário. Mas aí não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, sai o Arrascaeta, entrou o Wallace. Então, ficou o time do Flamengo assim. Luiz Araújo, o Gerson foi expulso aos 41, saiu também, acabou de liquidar o meio do campo. Então, Luiz Araújo, Everton Araújo e o Wallace. Pedro na frente, Cebolinha. Com um time comum, como outro qualquer. Como outro qualquer. Sem brilho, sem toque de bola, uma correria danada. Aí vieram essas modificações que eu citei do time do Bahia, que cresceu um pouco, mas cresceu não o necessário para empatar o jogo, mas para fazer uma pressãozinha maior no time do Flamengo. E o time do Flamengo ficou se defendendo, correria lá na frente, um bico lá para frente, uma correria dessa molecada toda que entrou. Ficou um jogo desinteressante, um jogo sem, vou repetir, sem brilho, né? Porque o time do Bahia é um time bom, completo, não desse jeito. E o time do Flamengo é um time muito bom, mas completo. Sem esse, desfigura o time. Acaba o toque inteligente, acaba as jogadas principais, acabam os gols, né? E acaba o brilho, exatamente. Tanto é que a galera sentiu isso, deu lá uma pressão, mas não adiantou. E o segundo tempo foi isso. Aí teve uma jogada, eu anotei até aqui, de 25 minutos. O Arrascaeta ainda estava no jogo. Aí o Michael recebeu a bola aqui, fez assim, lateral aí. Fez assim, lateral aí. Fez assim e veio para cá. No que veio para cá, o lateral cortou aqui. Ele não chutou, ele não cruzou, ele chutou. O cruzamento que ele fez no primeiro tempo, saiu o gol do Arrascaeta, foi um cruzamento, ele botou ali. Entrou o Arrascaeta, tudo bem, entrou Bruno Henrique, tudo bem. Mas esse não, ele cortou para cá e meteu, botou lá na linha de fundo, do outro lado. Aí o Arrascaeta, filmaram o Arrascaeta. O Arrascaeta estava aqui, ó. Era ele entrar aqui e meter no Arrascaeta. Ou entrar na tabela, ou deixar o Arrascaeta fazer aquilo que ele sabe demais, né? Mais do que os outros. Mas não meteu lá. Aí o Arrascaeta, ele olhou para o Arrascaeta falou, aqui. Entendeu? Começou a explicar. Mas só no olhar dele, ele sentiu que o Michael não estava entendendo nada que ele ia falar. Então ele nem começou a falar, falou, tá tudo bem. Aplaudiu e foi embora.
É melhor assim do que se decepcionar, né? Talvez até com a resposta do Michael. É muito complicado, cara. É difícil. Realmente é difícil. Então, ficou por isso mesmo. E depois, o 43 minutos, Luiz Araújo entrou, chutou na trave, voltou, no arranca-rabo lá dentro. Eles queriam pênalti, bateu na mão do Beck, bateu na mão do Cebolinha, brulhou tudo lá, para o jogo. Aí o Daronco, que gosta de uma conversa, falou, para tudo, para. Aí fez assim. É tudo com ele. Ou ele não viu nada, ou ele achou que viu. Então ele foi pedir um auxílio pro VAR. Aí ele foi no VAR, ficou 3 minutos no VAR. O VAR não chamou, tá lá com 30 telas na frente. O que ele tem que ir lá? O que ele tem que discordar? De quê? Que ele achou? Que ele não achou? Ele não acha nunca nada. Aí foi lá pedir auxílio. Aí o cara falou, vem aqui pra quê? Foi nada, mano. Bola lá, misturou um com o outro, vamos pro jogo. Só aqui ficou 3 minutos lá, 3 minutos aqui. Aí ele deu quanto? 13, né? 13 minutos de acréscimo. Bom, mas não foi um jogo bom. O público compareceu. E um bom público. Mas o jogo não foi bom. Eu acho que o público foi pensando uma coisa, né? E o Bahia não deu essa coisa para o Flamengo. Em compensação, o Flamengo não deu a principal coisa para o seu torcedor. Não é nem para o Bahia, para o seu torcedor. Então foi um jogo, né, eu diria, bom, de boca vazia. Agora, ficou provado que a gente tem discutido aqui. Saiu um, é uma quebra. Saíram 2, né, aí, porque já tinha um de fora, que é o De La Cruz. Ficaram 3. Saiu mais um, 2, complicou. Saiu o outro, não há quem resista a isso. Valeu, galera. Craque do jogo, eu vou botar o Arrascaeta que fez o gol. Craque do jogo. A baranga do jogo, o Gerson deu uma entrada ali desnecessária. Ele está dando essas entradas desnecessárias. Bola dividida, ele vai por cima. E por cima, às vezes, pega de mau jeito e é expulso. Mas como ele não é... Ele é de chegar, mas você tem que prestar atenção. Eu vou botar o baranga do jogo. Eu vou botar o Acevedo, meio do campo. Não foi bem. E o Daronco, como sempre, cheio de argumentos, cheio de bate-papo. Excelente. Hã? Excelente. Não, o Daronco, sempre excelente. E a nota dele também. Eu gosto muito dos bate... Eu vou começar a dar nota no bate-papo dele, nos argumentos. Ele para tudo, né? Sabe? Porque... Aí vai lá no bolso. Aí volta aqui, aí, calma. Aqui. Aí toca o jogo. Aí vai lá discutir. Daronco. É zero!